ele está notando que o time aqui está muito nervoso, que achou que ele chegando a vencer o Cruzeiro também está bem. Não, ele foi o Fluminense, o Palmeiras, não dá nada, o time grande não. Estou jogando, sou o diretor da escola da Chegou, eu pego os primeiros conhecidos, quando eu cheguei no Tribunal Superior de Justiça, quando ele passava a palavra, eu pedia a apresentação, sai um minuto e vou matar então para você, se tem a palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes nesse auditório. Quero saudar a mesa na pessoa do ministro João Otávio Noronha, que bem registrou, nos conhecemos há muito tempo, estamos fazendo palestras juntos desde 2006. Eu quero saudar o ministro Francisco Rezec, aqui presente, que tem uma trajetória jurídica singular. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal, deixou o Supremo, assumiu a Casa de Rio Branco, foi ministro das Relações Exteriores, retorna ao Supremo para também continuar essa trajetória jurídica e, posteriormente, concluiu a sua atividade pública jurisdicional na Corte da Haia, como ele bem ensina, e foi meu professor no doutorado, por quem eu tenho enorme respeito. Sou devedor do livro que coordenei com o ministro Ricardo Cueva, que o senhor colaborou, e falta encaminhar um exemplar. Quero saudar a senadora, eterna senadora, ministra da Agricultura, minha amiga Cátia Abreu, ex-presidente da CNA, que também tem uma trajetória política respeitada, e que no dia 23 de abril, do lançamento do meu livro na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, tive a honra de ter a presença do querido Luiz Roberto Barroso, que fez uma homenagem à senadora por uma das suas virtudes, e que ele ressaltou a virtude da fidelidade que todos nós apreciamos. Quero registrar também a presença do ministro Afrânio Vilela, que muito nos honra com sua presença aqui, e a desembargadora eleitoral do TRE do Rio de Janeiro, Alante Tomé. Bem, eu vou, imitando o ministro Barroso, dividir esses 10 minutos, que não são mais 10 minutos, em 3 partes. Eu vou tentar traçar algumas considerações de como tem sido a judicialização dos Estados Unidos, que foi citado aqui 2 ou 3 vezes, o país, o sistema jurídico, e o sistema legal, o sistema jurídico, a Constituição americana influenciou enormemente o nosso direito constitucional a partir da Constituição de 1891, que foi uma Constituição elaborada por Rui Barbosa, que era um americanófilo na época em que a França é quem dominava o semblante, dominava do ponto de vista cultural e do ponto de vista jurídico e político. Quero registrar também a presença do desembargador federal do TRF da Sexta Região, Flávio Bolsonaro. E a Constituição brasileira de 1891 estabelece os 3 poderes e, diferentemente, conforme Rui Barbosa gostava de assinalar, diferentemente acolheu o Judicial Review, a possibilidade do Poder Judiciário revisar atos dos demais poderes explicitamente, diferentemente do que é na América desde 1787, 16 de setembro de 1787, em que até hoje a Constituição americana não previu explicitamente a revisão judicial. Ela é fruto de uma construção jurisprudencial advinda do famoso caso Marbury versus Madison, julgado em 1803 pelo Chief Justice John Marshall. Bem, então, antes mesmo da Constituição entrar em vigor, no Federalista, havia uma preocupação
com os poderes que estavam sendo outorgados ao judiciário, havia uma preocupação como esses poderes seriam exercidos. Alexander Hamilton, que foi um dos mais importantes Founding Fathers, no capítulo 78 do Federalista, eu pesquiso sobre a Suprema Corte Americana há mais de 30 anos, tenho um livro já em 4ª edição, Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, editado pela Gen Atlas. Alexander Hamilton faz a seguinte observação: não se preocupem com o formato do judiciário, porque ele não tem the purse e não tem the sword, não tem a bolsa, portanto não tem recursos, e não tem a espada, de modo que vai sempre precisar do Poder Judiciário para implementar as decisões, de modo, portanto, não tendo recursos, the purse, e não tendo the sword, a espada, não poderá implementar as decisões judiciais e ficará dependendo dos demais poderes, dependendo do legislativo, que controla o orçamento, dependendo do executivo, que controla o sistema de segurança. Tudo isso, de certo modo, ruiu com a Constituição de 88, que outorgou ao judiciário, aqui não é uma crítica, é uma constatação, foi muito bem-vinda, e outorgou ao judiciário poderes, provavelmente, eu acho que o ministro Rezec gostava muito de salientar isso, jamais vistos em qualquer outro ordenamento jurídico do mundo. A estruturação que o Constituinte de 88 propiciou ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Talvez a Itália, alguma coisa parecida, mas não tanto quanto nós temos no nosso texto constitucional. Na América, eu falei aqui do Federalista, da Constituição de 1787, é importante destacar que nos Estados Unidos não há a figura do controle concentrado, portanto não há a DPF, que foi usada inclusive para impugnar uma eleição à presidência do Vasco, ainda bem que não foi para frente, mas foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, só para ilustrar como a DPF vem sendo ampliada com uma visão talvez mais ampla do que o Hubble, né, do que o telescópio Hubble. Nos Estados Unidos não tem a figura do controle concentrado, portanto não tem, como eu ia dizendo, a DPF, a DI, a DC, a DO, etc. E desde 1954, com o caso Brown versus Board of Education, que acabou com a discriminação racial oficial nos Estados Unidos, que há uma tendência de uma postura do Poder Judiciário de self-restraint, que é a autocontenção, que é um pouco que nós precisamos aqui, que o ministro João Noronha, no início de suas considerações, estabeleceu muito bem a necessidade. Todos nós sabemos que o judiciário é instável a se manifestar, né? Mas é preciso que essa cultura seja mais disseminada, e creio que com a disseminação nós teríamos e teremos um conflito ou uma discussão menos acirrada, em se comparando com o que nós estamos a testemunhar nos dias que correm, e quero crer que o ministro Flávio Dino pontuou muito bem em suas considerações alongadas ontem na reitoria. Em relação aos Estados Unidos, fazendo essa comparação de ordem de direito comparado, é importante ressaltar que, eu falei há pouco do Brown Board of Education, mas é importante ressaltar que um dos momentos mais complicados e difíceis da história americana tem início com uma decisão judicial, que é o caso
Plessis versus Ferguson, que é de 1897, em que a Suprema Corte estabeleceu disse que era constitucional, melhor dizendo, a separação entre pessoas, entre negros e brancos. É a doutrina do separate but equal. Olha, nós somos iguais, né? Isso falando nós, tomando a posição da Suprema Corte em 1897, a população dos Estados Unidos ela é igual, brancos e negros são iguais, entretanto, brancos de um lado, negros de outro lado. Isso vale para restaurante, isso vale para teatro, isso vale para cinema, que estava começando e que continuou essa regra até 1954, como eu disse há pouco, e que é uma interpretação de toda sorte cretina, mas que prevaleceu por força, não vou entrar aqui em meandros históricos, mas por força da situação que ocorreu com o assassinato de Lincoln e a assunção do seu vice-presidente, que não tinha compromisso de implementar aquilo que restou consagrado com a vitória do Norte sobre o Sul em 1864, 1865. Quais as soluções? O que levou a esse estágio aqui no Brasil? Evidentemente, eu falei lateralmente, falei de forma en passant, aliás, tudo é en passant em 10 minutos, na verdade. Isso decorre do empoderamento que a Constituição deu ao Poder Judiciário, da amplitude que se estabeleceu. Não nos esqueçamos, eu pensei até que ia ser mencionado aqui, mas a gente não consegue lembrar de tudo, não nos esqueçamos que a emenda constitucional número 3 de 1993, que estabeleceu a ação declaratória de constitucionalidade, ela vem justamente para controlar a ação do judiciário, que à época empoderado, continua empoderado, com a Constituição de 88, dava decisões, e eu sou testemunha disso, que eu estou na AGU, eu sou da carreira de procurador da Fazenda Nacional. Desde 1993, o número de decisões de liminares contra Plano Bresser, Plano Collor, Plano Verão, Plano isso, Plano Sarney 1, Plano Sarney 2, era absurda. A ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, vem justamente tentar diminuir o impacto da ação do Poder Judiciário. E tanto é verdade que estabeleceu somente 4 pessoas com legitimidade para propô-la: o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tinha alargado para 9 entidades e pessoas, né? Bem, dito isso, o tempo já se esgota, faltam 30 segundos. Dito isso, quais são as soluções? O que me parece é o diálogo. O que vai resolver, disse muito bem o jovem deputado Domingos Neto, disse o desembargador Oswaldo Trigueiro, a solução é o diálogo, né? Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, no primeiro quartel do século XX, era um isolacionista. Se recusou a participar, que os Estados Unidos participassem da Primeira Guerra, até que os Estados Unidos foram tragados a participar. Por ironia do destino, o isolacionista se tornou o que hoje se chama de globalista, de forma um tanto quanto pejorativa. E ele é um dos criadores da Liga das Nações, embora os Estados Unidos não tenham aprovado no Senado a Liga das Nações, e resultou na Segunda Guerra Mundial, como todos nós sabemos, e foi rasgado o Tratado de Versalhes. Bem, dito isso, é preciso diálogo, é preciso que o judiciário, que não busca as ações chegam a ele, exerça
a limitação judicial, e é preciso que o Legislativo também busque essa conciliação, essa conversa perene, não se isole, para que nós possamos ter uma democracia mais plena e menos turbulenta. Eu peço desculpas por tudo isso. Obrigado pela presença, doutor Hernando. Essa questão do ativismo judicial, que às vezes exageram com a terminologia, qualquer decisão que desagrade essa ou aquela corrente é tida como ativista por aqueles que não foram beneficiados por ela. É preciso também levar em conta isso. E citando e valendo de novo do ministro Flávio Dino, ele lembrava na palestra de ontem, e até conversas que eu já tive com ele em Brasília e outras oportunidades, quando o judiciário é instado, e no caso Supremo mais especificamente, é instado a se manifestar sobre esse ou aquele assunto, e não se manifesta ou devolve a ação, ou não dá seguimento, não julga o mérito, é tido como omisso. O judiciário foi omisso, porque não julgou a ação, ou não deu aquilo que se esperava que foi requerido. Quando o judiciário age, aí há uma corrente que argumenta que houve abuso. Então é difícil. Isso vai ser resolvido com educação e com debates como esses aqui, com disseminação das preocupações e com mais cultura e mais informação. Rapidamente, ainda me valendo do direito norte-americano, em 1973, a Suprema Corte americana disse que o aborto era legal. Roe versus Wade. Foi uma revolução. Em 2022, já com a composição trumpiniana, com 3 juízes indicados por Donald Trump, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, 3 conservadores, a Suprema Corte derruba um precedente de quase 50 anos, 49 anos e 6 meses. A decisão foi em 24 de junho de 2022. O Roe vs. Wade faria 50 anos em janeiro de 2023. 49 anos e meio, houve essa reversão. Deputado Domingos, quando foi concedido o direito ao habeas corpus, ao aborto, houve como eu disse, uma repercussão enorme em 1973. Quando foi suspenso, a Suprema Corte, na verdade, não suspendeu. A Suprema Corte disse: o habeas corpus não tem base constitucional, cada estado decida da forma como achar melhor, porque o direito penal nos Estados Unidos e o direito civil é tratado pelos estados. Também houve uma repercussão enorme. Então, é essa situação que essa dúvida shakespeariana de ser ou não ser, que nós enfrentamos e que nós vemos no dia a dia. É isso. Muito obrigado.